Eu costumava amar minha casa. Era uma casa simples, em um bairro suburbano tranquilo, o tipo de lugar onde os vizinhos se conhecem de vista e trocam acenos educados, mas mantêm uma distância respeitosa. Pelo menos, costumava ser assim. Eu morava ali há quase 7 anos, e nunca tive um único problema sério com vizinho nenhum. Até ele se mudar. Até o vizinho, que vamos chamar de Marcos, se instalar na casa ao lado. Ele era o epítome do sujeito que se acha no direito de tudo, um homem de meia idade, com um ar de quem nunca precisou ouvir um não na vida. A atitude dele era palpável, uma aura de superioridade que pairava sobre a cerca de madeira que separava nossas propriedades. Ele tinha um carro grande, um SUV preto e brilhante que parecia caro, e parecia gostar de exibi-lo. O problema, o inferno que ele transformou minha vida, começou no primeiro mês dele ali. Eu tenho uma garagem de um carro, padrão para a área. O acesso a essa garagem é uma rampa curta que sai diretamente para a rua. É uma rampa bem definida, marcada, e não há como confundir. Ali é a minha entrada, e bloquear essa entrada é ilegal, e francamente, um ato de extrema má vontade. O estacionamento na rua não era difícil, mas Marco simplesmente decidiu que a vaga em frente a minha entrada de garagem era a vaga dele. Não era nem mesmo a frente da casa dele, mas ele simplesmente invadia o espaço na frente da minha rampa. No início, eu pensei que fosse um acidente, um erro de cálculo, uma desatenção temporária de um vizinho novo que ainda estava se adaptando ao espaço. Que ingenuidade a minha! A primeira vez, eu ia sair para trabalhar, por volta das 7:30 da manhã. Eu abri o portão da garagem, liguei meu carro, e comecei a dar ré. Parei imediatamente. Lá estava ele, o SUV preto, estacionado de forma tão desalinhada que impedia completamente a manobra para sair. Não era um bloqueio parcial, era total. Eu não podia me mover. Eu respirei fundo e pensei, ok, sou um adulto. Vou ser educado e resolver isso. Eu saí do carro e fui até a porta dele. Pare suavemente. Ninguém respondeu. Bati um pouco mais alto. Finalmente, a porta abriu, e Marcos apareceu, vestindo um hobby de banho ridículo e com uma cara de sono forçada, como se eu tivesse acabado de interromper o sono da beleza dele. Eu sorri, um sorriso tenso e forçado. Expliquei, de forma calma e clara, que ele estava bloqueando minha garagem e que eu precisava sair. Eu usei as palavras "desculpe incomodá-lo" e eu sei que é um erro. A resposta dele foi a primeira gota de veneno que ele me deu. Ele me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto na sola do sapato dele. Ele nem sequer pediu desculpas. Ele apenas bufou e disse, com uma voz arrastada e cheia de tédio: "Ah, é? Que drama! É só mover alguns metros. Espere um minuto, estou tomando meu café." Eu senti meu rosto esquentar. "Eu preciso sair agora, por favor", eu insisti. "Estou atrasado." Ele encolheu os ombros, virou as costas e fechou a porta na minha cara. Na minha cara. Eu fiquei ali, parado na frente da casa dele, em completo estado de choque. Eu não podia acreditar na audácia, na falta de consideração. Eu esperei, furioso, por quase 10 minutos, até que ele finalmente saiu, com a mesma expressão de tédio, entrou no SUV e o moveu o suficiente para que eu pudesse passar. Ele nem sequer me olhou enquanto fazia isso. Aquele foi o primeiro de muitos confrontos. Nos dias que se seguiram, a situação se tornou um padrão, não uma exceção. Toda manhã, eu acordava com a incerteza de conseguir sair da minha própria casa. Marco sempre encontrava uma forma de deixar seu SUV ligeiramente, mas efetivamente, bloqueando meu acesso. Se eu ia sair às 8, lá estava o carro. Se eu tentava sair mais cedo, às 7:30, ele garantia que o carro estivesse lá antes. Parecia que ele estava me observando, monitorando meus horários de saída para garantir que seu carro estivesse ali no momento exato em que eu precisasse usá-lo. Eu comecei a documentar. Eu tirei fotos. Muitas fotos. Eu criei uma pasta no meu celular chamada O Bloqueio, com data e hora de cada incidente. Eu estava tentando manter a calma, tentando seguir o caminho legal,
o caminho do cidadão de bem que espera que a justiça e as regras funcionem. Eu tentei falar com ele de novo. Fui mais firme desta vez, sem o sorriso forçado. Expliquei que bloquear entradas de garagem era contra a lei municipal e que eu não toleraria mais. Ele riu. Ele realmente riu na minha cara. Você acha que vou me estressar por causa de um espacinho bobo? A rua é pública, amigo. Você quer sair? Me avisa com antecedência, que eu vejo se dá para mover. O cinismo dele era de embrulhar o estômago. A ideia de que eu tinha que pedir permissão para usar a minha própria propriedade era absurda. Naquele momento, eu percebi que não se tratava de conveniência para ele. Tratava-se de poder. Tratava-se de marcar território e mostrar quem mandava ali, e ele havia decidido que era ele. Ele era o predador, e eu, aparentemente, era a presa fácil. A frustração começou a afetar minha vida de forma significativa. Eu comecei a perder compromissos. Uma vez, eu estava a caminho de uma reunião importante de trabalho, uma apresentação que eu tinha preparado por semanas. Eu liguei para ele, desta vez com raiva fervendo, e ele levou mais de 20 minutos para mover o carro. E quando o fez, ele simplesmente acenou e voltou para dentro de casa, me ignorando completamente. Eu cheguei atrasado na reunião, suado e tremendo de estresse, e o impacto negativo foi imediato. Eu perdi a chance de liderar aquele projeto. O prejuízo foi de centenas de dólares, só por causa daquele ato mesquinho. Centenas de dólares. Eu decidi que a via legal era a única opção restante, embora eu sentisse que seria inútil. Eu liguei para a polícia não emergencial. Eu expliquei a situação detalhadamente. Eu enviei as fotos. Eles disseram que enviariam uma viatura para multá-lo e possivelmente rebocar o carro. US Pré, Espérance aux Eaux. 45 minutos depois, o carro dele ainda estava lá. Nenhuma viatura apareceu. Eu liguei de novo. Estamos sobrecarregados, senhor. Estacionamento ilegal é uma prioridade baixa. Priority baixa. Para mim, era minha vida sendo sabotada diariamente. Eu tentei ligar para a prefeitura, para o setor de trânsito. Abri uma queixa formal. Recebi um número de protocolo e uma promessa vazia de que alguém entraria em contato em até 10 dias úteis. 10 dias úteis. Nesse meio tempo, eu teria que subir e descer a rampa de ré 50 vezes, implorando pela misericórdia de um vizinho sádico. Eu estava preso em um ciclo vicioso de humilhação e impotência. A pior parte era a expressão dele quando ele me via. Era um sorriso sutil, de escárnio, nos cantos da boca dele, um brilho nos olhos que dizia: "O que você vai fazer? Nada. Você não pode fazer nada." Ele sabia que a polícia não agiria a tempo, e ele sabia que eu não faria nada estúpido, como riscar o carro dele ou confrontá-lo fisicamente, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que segue as regras, que paga seus impostos, que espera que as instituições funcionem. E ele se aproveitava exatamente disso. Ele transformou minha garagem em sua reserva de estacionamento pessoal, e eu era o zelador impotente de sua arrogância. A situação atingiu o clímax numa noite de sexta-feira. Eu estava em casa, exausto, tentando relaxar, quando minha mãe me ligou, em pânico. Ela estava tendo uma crise de saúde e precisava ser levada ao hospital imediatamente, e eu era a pessoa mais próxima que poderia ajudá-la. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Eu joguei minhas chaves, corri para a garagem, abri o portão, e lá estava ele. O SUV preto de Marcos. Mais uma vez, bloqueando completamente minha saída. Não havia nem sequer um centímetro de espaço para manobra. Eu senti o terror misturado com a raiva, uma mistura explosiva que quase me fez gritar. Minha mãe estava em perigo, e a única coisa que me separava de ajudá-la era a pura e deliberada maldade do meu vizinho. Eu corri até a porta dele e bati, desta vez sem a menor pretensão de educação. Eu bati com força, repetidamente. Gritei o nome dele. Marcos demorou uma eternidade para abrir, e quando o fez, ele estava claramente irritado por ter sido incomodado tão tarde. Eram quase 10 da noite. "O que é isso, cara? Qual o seu problema?"
Eu estava quase chorando de frustração. Minha mãe está no hospital. Eu preciso sair agora. Mova essa porcaria de carro. Eu praticamente implorei. Eu lhe expliquei, com a voz embargada, a emergência. A face deli permaneceu impassível. Ele coçou a barba, olhou para o carro, olhou para mim. Ele não viu a urgência. Ele viu uma oportunidade de exercer poder. Ele disse, com um tom de voz que me deu nojo: relaxa, cara. Emergências acontecem. Eu já vou mover. Mas da próxima vez, tente planejar melhor. Eu estava assistindo a um jogo. Agora, eu gritei, e eu raramente grito. Urgência era real. Ele demorou mais 5 minutos, arrastando os pés, para entrar no carro e tirá-lo do caminho. 5 minutos que parecerão horas. Eu saí derrapando, com o coração na boca, e mal consegui agradecer. Consegui chegar a tempo ao hospital, e minha mãe ficou bem, graças a Deus. Mas a sensação de impotência e a percepção de que a vida de minha mãe poderia ter sido colocada em risco por causa da arrogância e mesquinhez de Marcos me quebraram. Naquele momento, enquanto eu dirigia para o hospital, eu tomei uma decisão fria e calculada. O jogo de Marcos tinha acabado. Eu não ia mais implorar, documentar ou esperar pela ineficiência da polícia. Eu ia descer ao nível dele, mas com uma arma que ele não esperava. Eu ia usar a única linguagem que pessoas como ele entendem: perturbação absoluta e ininterrupta da paz. A vingança seria servida, e seria extremamente barulhenta. Eu passei a noite no hospital, mas minha mente estava trabalhando freneticamente em meu plano. Eu precisava de um veículo. Não qualquer veículo. Eu precisava do veículo mais irritante, mais alto e mais perturbador que o dinheiro pudesse comprar, ou, mais precisamente, que meu orçamento de vingança pudesse cobrir. Eu não precisava de luxo. U precisava de decibéis. Muitos decibéis. A ideia era simples. Marcos amava o sono dele, o conforto dele, a tranquilidade dele. Ele me tirou o conforto de sair da minha casa. Eu tiraria dele o conforto de dormir nela. A vingança seria focada na hora que ele mais valorizava: a madrugada. Eu comecei minha pesquisa no dia seguinte, no meu computador. Eu olhei por carros usados, especificamente aqueles modelos notórios por terem sistemas de segurança defeituosos, ou aqueles que eram naturalmente barulhentos. Eu pensei em um Fusca antigo, mas eles são mais charmosos do que perturbadores. Eu precisava de algo com um alarme estridente, penetrante e, acima de tudo, persistente. Eu encontrei a solução. Eu encontrei um carro que era uma lenda urbana do barulho. Um Ford Crown Victoria antigo, daquelas versões que foram usadas como carros de polícia ou táxi, um modelo dos anos 90. Eles são construídos como tanques, são baratos, e, crucialmente, muitos deles têm um sistema de alarme de fábrica que, quando defeituoso ou ativado de forma repetida, soa como o apocalipse, e o motor V8 que vem com eles é notoriamente ruidoso. Eu encontrei um exemplar à venda em um anúncio online. Estava em estado razoável, mas a pintura era horrível, um marrom desbotado, e o interior cheirava a mofo e a anos de comida de rua. Perfeito. O preço era ridiculamente baixo, cerca de $2.500. Eu tinha esse dinheiro guardado para uma reforma na cozinha, mas a vingança era uma prioridade mais urgente do que novos armários. Eu liguei para o vendedor imediatamente. Eu expliquei que não me importava com o estado da pintura ou se a quilometragem era alta. Eu só precisava que o motor ligasse e que o sistema elétrico, especialmente o alarme, estivesse funcional. O vendedor riu e disse: "Ah, o alarme funciona até demais. Qualquer coisinha, ele dispara. É o terror do bairro onde ele está." Música para os meus ouvidos. Eu fui ver o carro naquele mesmo dia. Ele era imponente, mas sujo. Eu inspecionei o interior, e o motor rugiu quando eu o liguei. O motor V8 em marcha lenta parecia um pequeno terremoto. Eu perguntei ao vendedor sobre o sistema de alarme. Ele me mostrou como ativá-lo e, com um pequeno tremor na porta do carro, o alarme disparou. Eu juro, nunca ouvi um som tão agudo e penetrante na minha vida. Não era um alarme moderno e sofisticado.
Era um grito eletrônico de puro pânico, o tipo de som que atravessa paredes e faz os cachorros uivarem a quilômetros de distância. Eu sorri, um sorriso genuíno e cruel que eu não tinha dado em meses. Eu paguei o vendedor à vista, em dinheiro vivo. $2.500 bem gastos. Eu dirigi meu novo carro de vingança para casa. Eu o estacionei na minha garagem, fora da vista de Marcos por enquanto. Eu precisava de uma preparação final. Eu precisava garantir que o alarme funcionasse de forma eficiente, e mais importante, que eu pudesse ativá-lo e desativá-lo rapidamente, sem ter que mover o carro ou abri-lo. Eu investi mais $200 em um chaveiro que pudesse programar o controle remoto do alarme para que ele fosse extremamente sensível e tivesse um alcance decente. Eu também comprei um pequeno cronômetro digital e o posicionei na minha mesa de cabeceira. O dia da estreia chegou. Eu esperei até ter certeza de que Marcos havia estacionado o SUV dele bem em frente à minha entrada de garagem, como de costume. Ele chegou em casa por volta das 7 da noite, com a mesma arrogância de sempre, bloqueou minha rampa. Eu saí da minha garagem e o encarei. Ele estava saindo do carro dele, sorrindo aquele sorriso debochado. Eu simplesmente sorri de volta, um sorriso enigmático, e ele pareceu confuso. Ele não me perguntou nada. Ele apenas presumiu que eu estava derrotado, resignado ao meu destino de vítima. Ele não podia estar mais errado. Eu passei a noite em um estado de ansiosa excitação. Eu tomei um chá de camomila para garantir que conseguiria dormir um pouco, mas ajustei meu relógio para despertar muito cedo. O plano era começar com um impacto máximo e manter a pressão. 4 horas da manhã. É a hora perfeita. É a hora mais escura e silenciosa da noite. É a hora em que o sono é mais profundo, e ser abruptamente acordado causa o maior estresse físico e psicológico. Meu alarme tocou às 13h58 da manhã. Eu levantei da cama, me sentindo mais desperto do que nunca. Eu me vesti rapidamente, coloquei uma jaqueta leve e peguei meu controle remoto programado. Eu saí de fininho pela porta lateral da minha casa e me posicionei no gramado, escondido atrás de um arbusto que oferecia uma visão clara do SUV de Marcos, e mais importante, de seu quarto, que ficava no andar de cima, virado para a rua. A rua estava deserta, silenciosa. O ar estava frio e úmido. 4 da manhã. O momento do ataque. Eu pressionei o botão do pânico no controle remoto. O som foi instantâneo e brutal. O alarme do meu novo Crown Vitória, estrategicamente estacionado na rua um pouco mais para cima, e, crucialmente, no lado oposto da rua para que o som reverberasse melhor na casa dele, disparou com uma fúria ensurdecedora. Aquele som agudo, o uivo eletrônico estridente, cortou o silêncio da madrugada como uma faca. Ele era tão alto que sentia a vibração nos meus próprios ouvidos, mesmo estando a uma distância razoável. Eu deixei o alarme tocar por exatamente 60 segundos. 60 segundos de caos sonoro. 60 segundos de privacao de sono garantida. O efeito foi imediato. Eu vi uma luz acender-se freneticamente na janela do quarto de Marcos. Ele deve ter pulado da cama. Os cachorros do bairro inteiro começaram a latir em uníssono. US prêt. Depois de 60 segundos, eu desativei o alarme. O silêncio que se seguiu foi quase tão chocante quanto o barulho. Eu me escondi novamente atrás do arbusto e observei. A luz permaneceu acesa. Depois de uns 3 minutos, a porta da frente de Marcos se abriu, e ele saiu, parecendo desorientado, vestindo apenas uma camiseta e shorts, esfregando os olhos. Ele olhou para o carro dele, estacionado na frente da minha garagem, e depois olhou para o meu novo Crown Vitória barulhento, estacionado algumas casas acima. Ele estava confuso. Ele não conseguia entender de onde vinha o som, nem porque aquele carro estava ali. Ele não tinha me visto estacioná-lo. Ele olhou para minha casa, que estava completamente escura e silenciosa. Ele provavelmente presumiu que algum vizinho distante estava tendo problemas. Ele ficou na porta por mais 5 minutos, claramente irritado, e depois voltou para dentro. Eu esperei mais 10 minutos. A luz do quarto dele se apagou. Ele estava tentando voltar a dormir. 4h15 da manhã.
Eu dei a ele 15 minutos de sono de baixa qualidade. Era a hora do segundo ato. Eu pressionei o botão novamente. O rugido do alarme retornou, igualmente estrondoso e revoltante. Desta vez, a resposta de Marcos foi ainda mais rápida. A luz acendeu-se quase que instantaneamente. Eu mantive o alarme por 70 segundos. Eu aumentei a dose. Marcos saiu de casa, desta vez com mais raiva do que confusão. Ele estava olhando para o meu Crown Vitória com desconfiança. Ele provavelmente estava tentando descobrir se o carro estava sendo roubado ou se era apenas um alarme defeituoso. Ele andou até a rua, inspecionou o carro de longe e depois olhou para minha casa de novo, franzindo a testa. Eu me mantive imóvel. Ele não tinha como me ver. Ele ficou visivelmente frustrado. Ele voltou para dentro, batendo a porta com força, mas não antes de me dar a satisfação de vê-lo chutar levemente um arbusto próximo. Eu repeti o processo às 4h35. 35 minutos depois do despertar inicial. E, em seguida, novamente às 4h55. 4 vezes em menos de 1h30. A quarta vez foi a mais explosiva. Marcos saiu de casa, desta vez gritando para a rua, embora não soubesse para quem. Quem está fazendo isso? Parem com essa palhaçada. Ele estava furioso, o rosto vermelho, o cabelo desgrenhado. Ele estava experimentando exatamente o nível de frustração e perturbação que ele havia me imposto por meses. Eu desativei o alarme e me retirei silenciosamente para dentro da minha casa. Eu estava exausto, mas a satisfação era imensa. Eu podia ouvir o eco distante do latido dos cachorros e a porta da casa de Marcos batendo pela última vez naquela manhã. Ele não se moveria novamente até o sol nascer. Ele passaria as horas restantes em um estado de irritação latente e insônia. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, eu estava saindo para o trabalho no meu carro normal. Eu guardava o Crown Vic na rua, mas meu carro de uso diário ainda estava na garagem. Eu abri o portão, e Marcos estava lá fora, olhando para mim. Ele não estava mais sorrindo. Ele estava pálido e cansado. Ele tinha olheiras fundas e parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Ele estava parado perto do seu SUV, que, milagrosamente, estava estacionado legalmente em frente à casa dele, não na minha entrada. Pela primeira vez em meses, minha garagem estava livre. Ele caminhou até mim. Ei, você ouviu aquele barulho a noite passada? Ele perguntou, sua voz rouca de falta de sono. Eu levantei uma sobrancelha, fingindo ignorância. Parolho? Que barulho? Marcos? Eu dormi como um bebê. Parece que você não. Eu estava mentindo descaradamente, e ele sabia, mas não podia provar nada. Eu mantive meu rosto neutro. Ele tentou novamente. O alarme daquele carro velho. Aquele Crown Vic marrom. Ele disparou 4 vezes. É impossível dormir. UDI de Ombro. Ah, aquele carro. Eu acabei de comprar. É para um projeto. Sabe? É uma pena que o alarme dele seja tão sensível. Bem, espero que ele não te acorde hoje à noite. Tenho que ir. Eu entrei no meu carro e saí da garagem. Ele me olhou com ódio, mas também com um medo crescente. Ele sabia que eu era o responsável, mas ele não tinha prova, e o meu carro, o barulhento, não estava mais na minha propriedade, mas sim na rua, estacionado de forma legal, como qualquer outro carro. O alarme pertencia ao veículo, e não a mim, legalmente falando. Eu repeti a rotina. 4 da manhã. Todas as noites. Segunda, terça, quarta. Eu me certifiquei de que o cronograma fosse ligeiramente diferente a cada noite, para que ele não pudesse se adaptar. Às vezes, eu fazia 3 vezes em 45 minutos. Outras vezes, eu deixava 50 minutos de silêncio e depois fazia um ataque duplo, com o alarme tocando por 120 segundos seguidos. Eu estava usando a privação de sono como arma, e era a arma mais eficaz que eu poderia ter imaginado. Marcos estava se desintegrando. Ele começou a sair de casa parecendo um zumbi. Ele estava irritadiço, cometendo erros simples ao tentar estacionar,
e parecia estar sempre à beira de um colapso nervoso. Eu notei que ele parou de bloquear minha garagem completamente. Ele estava respeitando o limite, mas a vingança já havia tomado uma vida própria. Eu não pararia só porque ele parou de bloquear. Aquele era o preço por meses de humilhação e por colocar a vida de minha mãe em risco. O preço era a paz dele. Ele tentou confrontar-me no terceiro dia, mas de uma forma patética. Ele veio até minha porta e me disse: "Olha, amigo, eu preciso dormir. Você não pode fazer nada sobre aquele alarme?" Está me matando. Eu estou perdendo o foco no trabalho. Eu fingi a mais perfeita inocência. Marcos, eu sinto muito. Aquele carro é um aborrecimento, eu sei. Eu vou tentar levar ele ao mecânico para consertar o sistema elétrico, eventualmente. É difícil arranjar tempo. Você sabe como é? Vida corrida. A ironia de usar a vida corrida como desculpa, a vida que ele tentou arruinar, não passou despercebida por mim. Eu me deleitei com o olhar de desespero dele. Ele tentou me subornar. No quinto dia de inferno sonoro, ele me ofereceu $100 para consertar o alarme. $100. Uri internament. Eu havia gasto $2.500 no carro e mais 200 no controle. E ele achava que $100 resolveriam o problema. Não é pelo dinheiro, Marcos, eu disse calmamente. É uma questão de tempo. E, francamente, você sabe, é chato. Acho que você pode entender a sensação de ter sua vida perturbada por algo estúpido e barulhento, não é? Ele entendeu a mensagem. A guerra estava declarada, e eu estava ganhando. A privação de sono é uma forma brutal de tortura psicológica. No final da primeira semana, Marcos estava irreconhecível. Ele estava paranoico, olhando pela janela o tempo todo. Ele tentou dormir com tampões de ouvido, eu percebi, porque quando ele saiu na manhã de sábado, ele os tinha pendurados no pescoço. Eu sabia que isso não faria diferença contra o volume do meu alarme. O som era físico. Ele vibrava. No oitavo dia, ele tentou uma tática desesperada. Ele estacionou o SUV dele na rua, do outro lado do quarteirão, na tentativa de se afastar do epicentro do barulho. Une hôtel. Eu esperei até as 13h59 da manhã, e então eu dirigi o Crown Vic, lentamente, silenciosamente, e o estacionei exatamente na frente da casa dele, no lado da rua mais próximo do quarto dele, o mais perto possível. Eu o estacionei de forma legal, mas estrategicamente. 4 da manhã, o alarme disparou. Desta vez, o som era tão alto que parecia estar dentro do quarto dele. Ele desceu gritando, e ele me viu. Ele me viu ali, no meu pijama, parado perto do meu carro, ativando o controle remoto. Ele estava a 30 metros de mim. Ele correu em minha direção, parecendo um touro bravo. Você está fazendo isso de propósito, seu maldito. Ele gritou, com a voz embargada pela raiva e pela fadiga. Eu simplesmente desliguei o alarme, dei um passo para trás, e cruzei os braços. Fazendo o quê, Marcos? Estacionando meu carro e testando meu alarme? É um carro velho. Ele dá problemas. Você parece estressado, Marcos. Você deveria tentar dormir mais cedo. Eu usei o mesmo tom de desdém que ele havia usado comigo meses antes. Aquele tom de desprezo casual foi a faca final. Você vai parar com isso agora, ele exigiu. Ou o quê, Marcos? Sorry. Você vai bloquear minha garagem? Ah, espère. Você não pode. Porque se você me impedir de sair, eu vou ter que me atrasar. E se eu me atrasar, eu vou ficar irritado. E quando eu fico irritado, eu esqueço de levar meu carro ao mecânico para consertar o alarme. É um círculo vicioso, não é? Ele ficou ali, ofegante, olhando para mim com puro ódio. Ele percebeu. Ele percebeu que eu estava retribuindo a malícia dele com uma malícia legalmente ambígua, mas socialmente devastadora. Ele não podia me tocar. Ele não podia chamar a polícia, porque o carro estava estacionado legalmente. Embora o alarme fosse irritante, não era ilegal que um alarme disparasse algumas vezes,
especialmente em um carro velho. Se ele chamasse a polícia, ele seria o vizinho histérico que não conseguia dormir, e não eu. E, finalmente, ele não podia bloquear minha garagem, porque isso só alimentaria o meu ciclo de vingança. Ele se virou e voltou para casa, derrotado. Ele não me confrontou mais. Ele soube que eu não pararia. Eu continuei a rotina por mais 4 dias. 4 da manhã. Sem falta. O bairro todo estava sendo incomodado um pouco, eu sei, mas a maioria dos meus vizinhos gostava de mim e sabia da história do bloqueio da garagem. Ninguém jamais reclamou comigo diretamente, e acredito que alguns até estavam secretamente apreciando o espetáculo. No 12º dia de inferno sonoro, eu saí para o trabalho, e Marcos estava lá fora. Ele não estava mais brigando. Ele estava empacotando caixas em um caminhão de mudança. Seu rosto estava cinzento, sua postura, curvada. Ele me viu e acenou, mas não um aceno de cumprimento. Foi um aceno de rendição. Ele se mudou naquele mesmo dia. Ele empacotou sua arrogância e seu SUV preto e simplesmente desapareceu. Eu me senti um pouco culpado por ter levado a situação tão longe, por ter usado a privação de sono como arma, mas o sentimento de triunfo era muito mais forte. Ele me forçou a agir fora das regras da civilidade, e eu o derrotei no próprio jogo dele, um jogo onde a única regra era quem era mais capaz de ser um aborrecimento persistente. No dia seguinte, minha garagem estava vazia e limpa. Sem SUV, sem Marcos, sem preocupações. Eu vendi o Crown Vitória uma semana depois. Eu vendi pelo mesmo preço que comprei, explicando ao novo comprador, que era um entusiasta de carros velhos e barulhentos, que o alarme era um pouco sensível demais. Eu não mencionei meu uso para fins de guerra psicológica. Eu peguei os $2.500 de volta. Eu recuperei meu dinheiro, minha paz e, o mais importante, meu direito de usar a minha própria casa sem pedir permissão a um tirano suburbano. A vingança nunca soou tão doce. E certamente nunca soou tão alto.